E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se segurem na cadeira porque temos uma informação cabeluda para comentar. Indo direto ao ponto. No vídeo de hoje, no segundo tema, eu quero trazer para vocês mais algumas informações sobre o caso do juiz que foi afastado por supostos problemas. No vídeo de ontem, eu trouxe uma thread do jornalista do Metrópolis, o Samuel Puncher, onde ele mostrava um perfil do Twitter que havia compartilhado um print, que esse print não teria como ter sido obtido sem um acesso de um magistrado aos sistemas federais. E o Samuel Puncher demonstrou que esse perfil do Twitter, ele era seguido por pessoas graúdas do PT, como o ministro da SECOM e o próprio Dilma. Mas, gente, o buraco é mais embaixo. Só falo isso. Vem comigo, segundo tema do vídeo de hoje. A confusão promete, já saiu até uma matéria na Folha de São Paulo, a conta da Mônica Bergamo, que quem muito se explica, alguma coisa tem. Mas vamos lá, quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre a CPMI do dia 8, mais algumas informações interessantes para colocar aí na pilha do que a gente está comentando nos últimos dias. O Dilma está com problemas reais e sérios, o ministro Juscelino voltou aos holofotes e a Lindora também está discordando de algumas decisões do Dilma. No terceiro tema, quero falar sobre a Marina, partiu para o ataque contra o Lula mais uma vez, a imprensa noticiou sobre isso e já estão falando até sobre derrubar a Marina, já tem até nome para ocupar o cargo. Vamos comentar sobre isso e até o novo título público que o Tesouro brasileiro do governo Lula quer emitir, títulos ESG. Vejam só, como é que vai ser criada a nova dívida brasileira. E depois espero que dê tempo também de comentar sobre a Câmara, porque o Pacheco e o Lira voltaram a ser amigos e agora estão se colocando contra o Lula. E obviamente essa notícia é muito boa, mas vamos lá. Sobre a CPMI, eu quero muito comentar esse segundo tema do vídeo hoje, mas vamos por partes. Ex-presidente da Câmara recusa convite para participar da CPI do dia 8. E não é qualquer ex-presidente, é um petista, o Arlindo Chinaglia. Vejam só, o nome experiente, um cara que chega na presidência da Câmara, não é nenhum novato, tem anos e anos aí no parlamento. Chinaglia conhece o regimento interno, seria um cara com muita expertise, trato, conexões para atuar na CPMI do dia 8. E ele falou, não quero participar. Acho que isso liga mais um alerta, do que a gente vem comentando nos últimos dias. Tá estranho essas nomeações, Ou pelo menos essas sinalizações de insatisfação e a falta de desejo em participar. Acho que a turma tá vendo que isso pode gerar um certo desgaste. Aí a Folha de São Paulo fala, que o Chinaglia recusou o convite do PT e falou que essa CPI não acrescentará nada que melhore a investigação já feita pela Polícia Federal, Ministério Público Federal. Sempre achei que essa CPI vai apenas dar palanque para os bolsonaristas lacrarem nas suas redes sociais. Então parece aí que o Arlindo Chinaglia está com receio do que a oposição pode fazer na CPMI. Interessante, vamos falar isso, mas não se empolgue ainda, não se empolgue. Eu tô empolgado para o segundo tema. A outra nota que saiu agora de manhã, 4h30 da manhã, no Globo, faz um pequeno balanço de algumas movimentações e traz mais algumas informações novas sobre parlamentares, aliados do governo, que também estão assim meio sem vontade de participar. Aí diz o seguinte, que a CPI do dia 8, falta de estratégia do governo incomoda a base e afasta aliados. E essa falta de estratégia e rumo não está restrita à CPMI do dia 8. Espero que dê para comentar sobre isso mais à frente, mas vocês também estão vendo, Diante de todos os assuntos que estão sendo debatidos nos últimos meses, o Lula está completamente perdido. Aí a nota do Globo fala que às vésperas da instalação da CPMI, que no caso vai ser amanhã, senadores da base aliada têm se queixado que consideram de falta de articulação do governo para enfrentar os desgastes que poderão ser gerados pelos trabalhos no colegiado. Eu venho comentando isso com vocês. Não tem essa de só atacar, e não tem nada, está blindado. Eu dei o exemplo da CPI da pandemia. O Renan Calheiros, ele apareceu na imprensa? Apareceu. O Omar Aziz apareceu? Apareceu. Mas também passou vergonha. Também tomou um calorzinho. Ganhou vários holofotes. Então, tem uns prós e contras. E aí, os mais experientes, a matéria fala do Omar Aziz, o que ele tem a ganhar participando de uma CPMI como essa? O que é que o Eduardo Braga tem para ganhar numa CPMI como essa? E a nota continua falando o seguinte, que o MDB no Senado tem 2 vagas e mais 2 de suplente, mas ele não escolheu
nenhum membro, né? No caso, senador. O Renan Calheiros não vai participar, ainda se sentiu meio triste, porque o governo não lutou para defendê-lo, acho que a matéria fala sobre isso. Aí diz, ó, que nomes do MDB dizem que antes do partido definir os membros, o governo precisa esclarecer qual será a sua estratégia. A bancada da sigla alega que o Planalto ainda não expôs o que espera dos parlamentares da base. Tá, mas é pra gente fazer o quê? É pra atacar Bolsonaro, atacar os... A gente tem que fazer o quê? Qual a estratégia? Vai chegar aonde? Qual o objetivo? Além disso, a CPI é considerada pouco relevante pelo MDB, que tem preferência por ter protagonismo em iniciativas que envolvam economia e infraestrutura. A análise do novo marco fiscal também tem mobilizado mais senadores do MDB e do PSD do que a CPI. O governo sinalizou que o PSD vai ficar com a relatoria do projeto do Senado. Quanto à CPI, há ainda um temor entre parlamentares de se desgastarem tanto com o eleitorado de direita como de esquerda. Então, você pega um cara do MDB, que ele não tem um voto, sabe, 100% dependente da esquerda, ou 100% dependente, né, mas da direita por falta de opções, porque no estado que ele mora, a disputa entre o MDB e o PSOL. Ele fala, meu Deus do céu, eu tenho votado no MDB porque não tem nome, não tem opção. Será que vale a pena jogar na CPI dessa? Ficar conhecido como um aliado do Lula, um cara que passou pano, porque eles vão passar pano? Não sei. E em 2024 temos as eleições municipais e com toda certeza esses grandes senadores, eles têm os seus candidatos, tanto a prefeito como vereador, que eles querem emplacar, né? Fazer campanha. E a imagem deles pode estar um pouco desgastada perante a população. E a nota segue falando que outra fonte de satisfação, é o que eu disse, Renan Calheiros se queixou a interlocutores que o governo não defendeu das críticas que o Arthur Lira fez. E não tá chateado. E não vai participar. Não vai participar. Isso também é mais um indicativo que mostra a fraqueza do governo. Lula traiu Renan Calheiros para agradar o Arthur Lira, um aliado histórico que ficou ao lado dele enquanto estava lá em Curitiba. Já o Omar Aziz não gostou do Planalto ter aceitado a indicação do Arthur Maia, MDB da Bahia. O Omar Aziz esperava alguém mais alinhado ao governo. O Maia está sendo cotado para presidir a CPMI. Integrantes do bloco do presidente da Câmara dizem ter um acordo para que Arthur Maia comande a CPMI. Apesar disso, os senadores governistas querem que o posto fique com o Senado, que é a todo custo, né? A turma sabe como é. Além de conduzir as sessões, a presidenta define as datas e a ordem das convocações da CPI. Já o relator é o responsável por elaborar o plano de trabalho e constituir o parecer com as conclusões da comissão. Olha isso aqui agora, eu já falei isso para vocês. A escolha de Arthur Maia, que apoiou o Bolsonaro na eleição do ano passado e continua adversário do PT na Bahia, não tem gerado críticas do PT na Câmara, o que é no mínimo estranho. A bancada prefere não entrar em embate com Lira. Mas ainda assim eu me pergunto, será que a bancada quer entrar em embate com Lira? Ou será que realmente assim, o Arthur Maia não é tão oposição assim? Pega essas informações, bota aí na pilha do que tem comentado nos últimos dias, você tira as suas conclusões, etc. Mas eu tô achando assim, tá no mínimo interessante ver. Ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre porque tem tanta gente aí, sabe, meio resistente a fazer parte aí para ajudar o Lula em sua defesa. A gente vai saber aí os nomes, né, de forma determinada amanhã. Amanhã, quinta-feira, eu acho que teremos aí todos os nomes definidos e a gente vai poder saber, é um grande indicativo, né, ver a composição, para que lado essa CPMI deve ir. Mas continuando. Juscelino Filho, ele voltou ao noticiário. E não voltou de um bom jeito não, viu? Sinto pelo Juscelino. Sinto não. Voo de Juscelino em avião da FAB para ver cavalos em São Paulo custou R$130 mil. Isso daqui são desdobramentos, mais informações sobre aquela denúncia que aconteceu, que o Juscelino teria viajado aí na quinta-feira, né, pelo vozinho da FAB, e aí aproveitou daquela emendada, foi nos eventos da galera, etc, tudo mais, e voltou para Brasília na segunda-feira com o voo da FAB de novo. Sendo que sua agenda oficial foi 1 hora no lugar, 1 hora em outro lugar e meia hora em outro local. Então, assim, 2 horas e meia para um voo que custou R$130 mil. Mas acho que esse aqui é o padrão que a gente espera de um governo petista.
né? Não, nada inferior a isso. E o Estadão, que foi quem apresentou a denúncia lá atrás, trouxe essas atualizações falando que o Ministério da Defesa calculou em R$ 130.392,87 a despesa com o voo da FAB solicitada pelo Juscelino para ir e voltar a uma agenda em São Paulo em janeiro, majoritariamente destinada a compromissos particulares. Juscelino. O Estadão revelou que, dos 4 dias em São Paulo, o ministro dedicou 3 a eventos privados. Ele foi a leilões de cavalo, inaugurou uma praça em homenagem a um cavalo e foi a uma festa também dedicada aos equinos, tudo pago com dinheiro público. Documentos da defesa também revelam que o ministro mentiu ao presidente Lula, né? O Lula nunca sabe de nada, né? O Lula não sabe nada, o Lula é enganado, ao afirmar que pegou uma carona na volta da viagem com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O presidente ameaçou o ministro de demissão caso o Juscelino não conseguisse se explicar. Os dados oficiais mostram que Juscelino solicitou voo de volta de São Paulo para Brasília, alegando viagem a serviço, ao contrário do que informou seu chefe. Juscelino. Os compromissos do ministro em São Paulo se resumiram a 2 horas e meia, falei para vocês, entre os dias 26 e 27 de janeiro. A partir do dia 27 de janeiro à tarde, Juscelino manteve apenas a agenda relacionada aos cavalos. Ele só retornou a Brasília no dia 30 de janeiro. Olha agora. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que cobrou explicações do governo sobre o caso. Imagina, o PSOL. Imagina o tamanho do absurdo. O PSOL questionando um ato de um ministro do Lula. A defesa revelou que o Juscelino pediu no dia 27 de janeiro, às 5 horas e 33 minutos, o jato da FAB para retornar a Brasília. Isso desmonta a versão do ministro de que eles apenas pegou uma carona, não gerando despesa. Juscelino, mentir é feio, irmão. Juscelino e o ministro Luiz Marinho dividiram o mesmo voo, mas pelo fato dos dois terem solicitado a FAB, a aeronave com a mesma origem e destino, Juscelino escondeu que o Ministério das Comunicações havia solicitado à FAB tanto o voo de ida como o voo de volta. Jogador, não faça isso, jogador. A turma do Estadão coloca aqui o documento oficial. Pode ver ali, ó, Ministério das Comunicações, o ofício, a data, bonitinho, ó. Ofício do Ministério das Comunicações informou que Juscelino estava em viagem oficial para usar voo da FAB na volta de São Paulo a Brasília no dia 30. Mas a agenda terminou no dia 27. Como assim termina dia 27 e só volta para Brasília dia 30? Aqui embaixo, ó, em negrito, ó, viagem a serviço. Jogador, não faça isso. O gabinete do Comando da Aeronáutica registra que os documentos do Ministério das Comunicações enquadraram o motivo da solicitação como viagem a serviço. A Aeronáutica é que falou. Segundo os militares, cabe ao Ministério manter os registros referentes à viagem. A Força Aérea alegou ainda que compete à autoridade solicitante analisar a efetiva necessidade da utilização de aeronave do Comando da Aeronáutica em substituição a voos comerciais. Os milicos lavaram a mão e falaram, não cabe a gente só recebe ordens. É o ministro que tem que avaliar a real necessidade. Vocês estão vendo, o Juscelino tá demais. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Ministério do Trabalho informou o nome dos passageiros do voo de Luiz Marinho sem incluir o Juscelino na comitiva. Uma viagem de ida e volta custaram R$130 mil. Até agora, o Juscelino não devolveu a verba gasta com o voo de retorno a Brasília. Para permanecer no cargo, ele devolveu parte das diárias que recebeu enquanto estava em leilões de cavalos em São Paulo, menos de R$3 mil. O Juscelino vai devolver, ele recebeu até diária, né? Nos dias que não tinha evento, mas estava lá com os cavalos. Você não vai devolver os 130 mil? Ah, não vai, ministro? Ajuda aí o Brasil. Tá difícil, ministro. Não dá mais não. Antigamente até dá, mas a coisa tá meio complicada, né? Você tá vendo aí o Lula,
um arcabouço fiscal, se falando de rombo, um déficit no Brasil, dívida subindo. Faz uma forcinha aí. Se não, abre uma vaquinha lá no Twitter, né? Pede aí pra esquerda ajudar a pagar. 130 mil é troco de bala pra vocês. E o Estadão encerra, na verdade a matéria tem mais do que isso, né? Eles relembram um pouco do caso, do passado, etc, tudo mais. Após o Estadão revelar o caso, Juscelino passou a ser investigado pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República por ter usado um avião da FAB para compromissos particulares. O colegiado ainda não concluiu análise sobre o caso, mas pode recomendar uma advertência ou até a demissão. Vocês acham que a Comissão de Ética da Presidência vai demitir o Juscelino? Vai mandar devolver o dinheiro? No máximo vai ser a notinha de rodapé. Juscelino, tome a advertência. Menino mau. Sente ali e peça desculpas. Só. Pelo amor. A gente vai falar do Comitê de Ética, né, da Comissão de Ética. Os documentos do Ministério da Defesa não são os primeiros a mostrar que Juscelino mentiu ao tentar dar explicações sobre o caso. Um relatório preparado pelo próprio ministro para a prestação de contas que durou de 26 a 30 de janeiro, ou seja, de quinta a domingo, né, com compromissos oficiais, também trazia algumas informações. E aí, pegando essa questão da Comissão de Ética da Presidência da República, olha o que a Lindora tem a nos falar. A PGR diz que Lula errou ao destituir Comissão de Ética e defende volta de bolsonaristas ao cargo. O Lula demitiu 3 pessoas na canetada, daquele jeito, bem democrático, né? A marca da caneta é até democrata. O Lula é um grande democrata. Em atos sem precedentes, ou seja, nunca antes na história desse país, Lula ignorou o mandato previsto de 3 anos dos conselheiros e dispensou os integrantes que haviam sido nomeados ao longo de 2022 por Bolsonaro. Abre aspas para o que a Lindora falou. A ausência de dispositivo que estabeleça a possibilidade de dispensar a qualquer tempo objetiva evitar interferências externas na atuação dos membros da Comissão de Ética Pública, porque tal função é de Estado e não de governo. Será que Lula sabia que seus jogadores poderiam ter alguns escorregões? Será que Lula já temia que um Juscelino pudesse aparecer e por isso ele tirou os bolsonaristas da comissão? Ô Dilma, como é que você faz isso, Dilma? Aí sua vida fica bem complicada. O que é que vocês esperam aí do julgamento de Juscelino? Olha nessa ação do Lula, né? Nunca antes na história desse país. E para trazer outro assunto, que essa matéria é perfeita para explicar isso, é a hipocrisia do PT. Não entrando no mérito se o juro que o atual aí, né, do Banco Central, da Selic nas alturas, etc, se isso é certo, se isso é errado, etc, tudo mais, o que a gente está vendo é o Lula e seus aliados o tempo todo atacando o Roberto Campos Neto. Você sabe que eu não tenho nem, assim, grande simpatia por Roberto Campos Neto, já critiquei ele algumas vezes, mas você vê, o Roberto Campos Neto, o Lula, ele tem 2 caminhos. Ele podia demitir o Campos Neto por não cumprir com as metas, e ele realmente podia começar a fazer isso daí, e aí ia ver se o Senado ia ou não aceitar, mas justificativa técnica para isso o Lula tem. Ou então, se o Lula realmente quiser baixar os juros, né? Porque os juros altos, em tese, é para você controlar a inflação. Se você puder ter a inflação um pouco mais alta, você pode ter os juros um pouco mais baixo. E olha que você muda a questão da inflação, né? Que você começa esse processo no CMN, Conselho Monetário Nacional. O governo Lula tem maioria. São 3 pessoas apenas. O Roberto Campos Neto é um voto, o outro voto é do Haddad e o outro voto é da Simone Tebet. O governo podia modificar a meta de inflação, mas não faz. Então, na hora de tirar os bolsonaristas da Comissão de Ética, o Lula toma medida sem precedentes. Com o Roberto Campos Neto e a taxa de juros, que o Lula tem pelo menos 2 caminhos, ele não faz nada. Porque o Lula não quer resolver a situação. Não quer. Eu vi uma frase sensacional no Twitter que era o seguinte: juros altos, né? A Selic alta é o Bolsa Família do rico. É a Bolsa Família do banqueiro. E os banqueiros adoram o Lula. É só ver quem o apoiou. É só ver.
Então Lula não quer resolver, ele só quer ter um bode expiatório. Que o Brasil já tá caminhando pro buraco, aí ele aponta o dedo e fala ali, ó, tá vendo? A culpa é do Roberto Campos Neto, a culpa não é do PT. E eu não coloquei aqui, mas eu cheguei a comentar no Twitter, acho que vocês devem ter visto, não é possível. Saiu a pesquisa do Paraná Pesquisas. Se você pegar as pessoas que acham que o governo tá ruim, péssimo ou regular, 57,6% da população brasileira. Então, os números do Lula estão bem preocupantes. A insatisfação está bem grande. Então, ele precisa colocar a culpa em alguém. Mas vamos lá agora. Segura na cadeira. Se segura na cadeira. Esse caso, gente, esse caso surpreende até a justiça brasileira, que já é um negócio assim diferenciado. Para vocês terem ideia do que foi revelado, nem a Globo News, mais especificamente, nem o Otávio Guedes conseguiu defender. Isso porque o Otávio Guedes, ontem, ele viralizou passando vergonha ao criticar o Moro, falando que basicamente as pessoas foram inocentadas e que o Moro era um juiz péssimo, etc, tudo mais. Acho que na direita não existe ninguém que tenha mais críticas ao Moro do que eu. Só que uma coisa é o seguinte, uma coisa é ter críticas ao Moro, outra coisa é falar Lula livre. Tá bem diferente, né? Outra coisa é tapar o sol com a peneira e falar que o PT e a turminha é todo mundo santo. E aí o Otávio Guedes falando, mas a sentença foi anulada, o Moro falava, irmão, uma coisa é a sentença anulada. Você falar que essas pessoas são inocentes, você tá colocando palavras na boca dos juízes. Isso não aconteceu. Peguem um caso que falou, o cara ficou inocente. Assim, o Moro errou, mas sem sombra de dúvidas. Mas a turminha também aprontou demais. E acho que essa é a grande divisão, a diferença da direita para a esquerda. A esquerda fala que o Moro passou do ponto, mas que a turma deles é inocente. A turma da direita que entende o processo fala, pô, o Moro errou, mas vocês também são culpados, viu? São os dois errados. É o sujo falando do mal lavado. É a estratégia das tesouras. É o PT-PSDB. Então não vem que não cola. Mas enfim, voltando pro caso do juiz que foi afastado por um suposto problema que a gente comentou ao longo do vídeo ontem, né? Uma ligação que o filho do desembargador Malucelli, que por coincidência é genro do Moro, recebeu de um número, com identificação, etc. E aí a voz, parece muito similar do ministro, teve um acesso também aos dados do filho do Malucelli, que contavam lá com a conta do ministro, mas ele pode ter sido hackeado, então tem que esperar para ver qual vai ser o desdobramento disso tudo. Só que vamos ver os comentários da Globo News sobre o caso. Um juiz, a ele não basta ser imparcial, ele tem que parecer imparcial. Quando um juiz, como o Apio, faz uma manifestação política, que é uma manifestação política, usando a senha Lule22, ele não está parecendo isento, imparcial. Eu faria o mesmo comentário se um juiz usasse como senha de acesso à justiça mito 22. Para mim, essa pessoa não poderia julgar nada referente a Bolsonaro ou aos adversários do Bolsonaro. Como magistrado que faz uma manifestação política usando a senha Lula, sem o A, mas Lula 22, que é o ano da eleição, também não pode julgar. Mas não está na mão do Apio julgar o Lula. É verdade. O Lula, o julgamento está lá no Supremo Tribunal Federal e não na 13ª Vara. Mas a Lava Jato é o coração da denúncia, o símbolo de todas as denúncias que levaram o Lula à cadeia. Então, sim, a pergunta é quando a 13ª Vara terá um juiz imparcial e que pareça imparcial, que tenha uma conduta que faça transparecer para a sociedade imparcialidade, porque isso é super importante. O Moro não teve isso julgado e revisto pelo Supremo Tribunal Federal, e o Apio, pelo visto, pelas acusações, aliás, o Conselho Nacional de Justiça vai analisar justamente essa questão da senha, dessa suspeição dele. Também não me parece que ele tenha feito esforço para parecer imparcial. Tá vendo?
Nem a Globo News conseguiu passar pano. Nem a Globo News, né? Chegamos a ser um fundo do poço. Fundo do poço. Nem o fundo do poço passou pano para a situação. E aí, fã de imparcialidade, a gente comentou umas coisas ontem, acho que pode ser muito pior. É muito pior. Muito pior. Porque todo mundo aí, né? Achando. E por que eu digo isso? Vamos relembrar aqui rapidinho. Samuel Puncher, jornalista do Metrópolis, ele fez uma thread no Twitter, eu coloquei no vídeo ontem, onde ele pega algumas imagens do relatório aí que levou ao afastamento do Apio, documento oficial, e ele fala assim, ó, a decisão do TRF4 mostra o Apio, né, fez no sistema interno da justiça antes do telefonema. Ele pesquisou um processo do filho do desembargador em que aparecia o seu nome. Agora, atenção, e realmente tenha atenção, um print com os dados do filho do desembargador foi parar numa conta do Twitter. Um print apareceu, que é esse print aqui, ó. Cadê esse, ó? Tá aqui embaixo, que tá essa linha vermelha. A gente comentou ontem, eu vou mostrar pra vocês esse print. E o TI confirma que as informações nesse print só poderiam ter sido acessadas por alguém logado como magistrado. E no relatório mostra que houve um registro lá de IP da conta do Apio. Aí o Puncher colocava, ó, essa é a postagem de Wilson Ramos Filho, citado na decisão. Segundo o TI do TRF4, esse print só poderia ter sido feito por um magistrado. O Wilson Ramos Filho, em tese, ele não teria como ter tido acesso. Ele não é um magistrado, ele é um advogado, esse Wilson, senta no perfil dele. E a gente vai ter que comentar um pouco sobre isso. O post foi logo após o Apio consultar os dados de Malucelli no sistema interno da Justiça Federal. Ele diz, o post segue no ar. E realmente segue, eu fui atrás. O post ainda está no ar. E aí, o ponto final do Sam Puncher, ele falava que o Wilson Ramos Filho, esse perfil, tinha feito essa postagem desse print no mesmo dia em que houve, né, o uso ali, né, o acesso da conta do Apio no sistema aí da Justiça Federal. E ele fala, a postagem foi no mesmo dia. Aqui você vê que a conta, né, 11h45 da manhã, 12h12 e às 6h11 da noite. Todas do dia 13 de abril. E ele diz, ó, que o Wilson Ramos, ele fez a postagem no mesmo dia. Mas no mesmo dia, às 5h41 da tarde. Ou seja, você pega isso aqui primeiro, né? Umas 5 horas depois do primeiro acesso. E aí o Samuel Puncher, ele trazia um print falando que o Wilson Ramos, esse print aqui embaixo, ele já havia elogiado o Apio em 2021, falando que o Apio é brilhante, né? Eduardo Apio é uma exceção. Veja que artigo brilhante. Nem todos os juízes são iguais. E aí é uma parte bem interessante. O Samuel Puncher, ele foi nos seguidores, né? Na verdade, as pessoas que seguiam o Wilson Ramos Filho, e ele detectou que o Paulo Pimenta, ministro da SECOM, e a conta oficial do Lula seguem o Wilson Ramos Filho. Aí eu tava passando no Twitter e tem um vereador do Novo, do sul do país, não sei o nome dele, Gabriel, me perdoa nesse momento. Eu vi ele comentando algo, falando, ó, tem treta aí. E falando aí que esse Wilson Ramos Filho, resumindo, ele fala algumas coisas, eu falei, será que isso aqui é verdade? Não é possível. Fui checar com os meus olhos, para realmente trazer informação, todos os prints, tudo bonitinho, que por mais que você possa confiar na palavra de uma pessoa, é bom quando você demonstra. E a gente tá falando sobre parcialidade e imparcialidade. Wilson Ramos Filho, o cara que elogiou o Apio, o cara que é seguido pelo Lula e pelo Paulo Pimenta, e o cara que teve acesso a um print que só sendo logado como magistrado você pode ter acesso. A postagem ainda tá no ar. Essa daqui, né? Ainda tá no ar, eu consegui bater o print nas últimas horas. E aí, vejam só. Quando você entra no perfil do Wilson Ramos Filho, lá na biografia diz que ele é advogado aposentado, professor de Direito do Trabalho pela UFPR e pela UFRJ, e tem ali @declarapr. É um perfil no Twitter.
Cliquei nesse perfil. Quando você clica nesse perfil, você vê, ó, Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. E tem ali, ó, um Instagram, Facebook e YouTube. Falei, beleza. Fui no Instagram. Quando você vai no Instagram, Instituto declara, etc, tudo mais. Tem ali as fotos, né? Vermelho assim que a esquerda gosta. E a imagem de baixo, do canto esquerdo, a gente vai dar um zoom, tem um papel ali, né? Um certificado. E que certificado é esse? Vamos dar uma olhada? Wilson Ramos Filho, certificado Xixo. É um certificado assinado pelo Alexandre Padilha. Você pode ver aqui em cima, tem um papelzinho, né? Olha, Wilson Ramos Filho Xixo, conselheiro, Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável Brasil. Oi? É o conselhão do Lula? Conselhão do Lula? Vamos ver o texto. O presidente do IDeclara, Wilson Ramos Filho, tomou posse hoje como conselheiro no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Presidência da República. Ponto. O conselhão, como é conhecido, foi retomado e objetivo debater agendas e temas de interesse dos mais diversos segmentos da sociedade. O cara que postou um print no Twitter, que só poderia ser obtido por um magistrado, seguido pelo Lula, pelo Paulo Pimenta, e foi nomeado para o conselhão. Para aí? Não. Para. 4 de maio de 2023. Agora, só para falar. Conheça os 246 integrantes do conselhão de Lula. O Wilson Ramos Filho, tem um histórico dele, ele já estudou, o cara que realmente estudou bastante, ele entrega também o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação. Então, cara, esquerda pra valer. E não para por aí. Aí, pensando no Brasil 247, tem vários textos dele. Bolsonaro apresenta níveis incompreensíveis de aprovação. Tá com raiva, né? Jair segue aí firme e forte. Todo mundo sabe, né? E ninguém vai deixar de apoiá-lo. E mais algumas notas. Ou seja, é um cara de peso, de porte. Um cara que tem, ó, no mínimo, né? Um contatinho com a turma do Brasil 247. Também faz lives no Opera Mundi, lá do Breno Altman, amigo do José Disseu. Então, é um cara com contatos. Um cara com contatos. Vai tirando suas conclusões. Pesquisando mais um pouco na internet, em 8 de novembro de 2019, o Reinaldo Bessa, nesse blog chamado Grandes por Bessa, soltava uma nota que dizia, atualizado, Lula toma uísque com amigos em Curitiba no primeiro dia de liberdade em apartamento de dono de faculdade curitibana. Olha a manchete. Primeiro dia de liberdade. Você vai encontrar seus melhores amigos. O ex-presidente Lula foi comemorar sua liberdade nessa sexta com amigos e apoiadores no apartamento do advogado Wilson Ramos, o Xixo, nomeado por conselhão, fundador lá do Conselho Jurídico da CUT, o cara que postou o print que só poderia ser obtido com login de magistrado e que também é seguido pelo Lula no Twitter. Estamos falando sobre parcialidade, né? O que o Otávio Guedes falou na Globo News. O que é que vocês acham disso tudo? Intrigante, né? Intrigante. Mas, obviamente, o Lula não sabe de nada disso. O Lula tava viajando. O Lula tava... Gente, quando isso aconteceu, se bem que aconteceu um mês atrás, né? Mas o Lula sabe de nada. O Lula aqui, eu só fico de cara. Rapaz, o Lula entra dia, sai dia. Tem uns amigos que eu vou te falar, viu? Ai, senhor. Mas tudo bem, né? E falava no Batel, né? O Ramos é sócio do Centro Universitário Unibrasil, abre aspas. Estamos tomando uísque. Esse advogado, curitibano Luiz Carlos Rocha, ouvido pelo portal por volta das 23 horas, de acordo com Rocha, Lula estava bem, leve e de coração aberto. Também estavam confraternizando com o petista, o ex-prefeito de São Paulo, Haddad, a filha dele, Lorian, os advogados do Dilma, a namorada, a Rosângela, né? A Janja. Rocha também negou que Lula e Janja dormiriam em um hotel do bairro Batel,
como chegou a ser divulgado, é barrigada, disse em alusão à notícia falsa no jargão jornalístico. Segundo ele, o casal dormiu no apartamento do Xixo. Do Xixo. Esse é o Xixo. Esse é o cara que fez a postagem. Ah, bicho. Faz o L. Faz o L. A gente só fala isso, mas ainda tem mais um pouquinho. Essa nota, eu não sei, mas eu acho que era melhor não ter sido divulgada. Eu acho que assim, é melhor não ter a Mônica Bergamo ter guardado esse segredo pra ela. Porque assim, tudo tá acontecendo aí, vocês estão vendo. O caso apareceu, nem a Globo News conseguiu defender. Estão vendo algumas movimentações, né? Vocês estão vendo algumas coisas. E essa noção da Mônica Bergamo, ou seja, uma das jornalistas mais alinhadas ao petismo no Brasil, e não é de agora que virou modinha pra derrubar Bolsonaro, ela sempre foi petista. E a Mônica Bergamo solta essa nota falando que juiz Apio tentou acionar o governo Lula, mas foi ignorado. Pra que falar que foi ignorado? Pra falar que o Lula... Não, aqui o governo Lula não quer conversa com isso. Não, a gente não interfere em nada. Estamos aqui, estamos trabalhando, estamos focados na agenda de Brasil. Sai pra lá, Apio. Ninguém aqui te conhece. O Eduardo Apio tentou falar com o integrante do governo Dilma assim que recebeu a notícia que estava suspenso do cargo. Tá bom. Apio disparou mensagens por WhatsApp para autoridades que estão em postos-chave do governo federal, mas não recebeu resposta. Como é que a Mônica Bergamo sabe? O Apio que falou que não recebeu resposta? Bom, eu acho que essa linha de raciocínio ela não fica em pé, porque depois fala que integrantes do governo preferem antes entender o que de fato aconteceu no caso de afastamento para depois, então, dialogar com o magistrado. Então, para ela ter essa informação, eu acho que os membros do governo devem ter conversado com ela, né? Então, é tudo muito engraçado. Tudo muito engraçado. O que vai acontecer nesse caso? Na minha concepção, eu acho que nada. Eu tô muito descrente no Brasil de algumas coisas. Mas que é interessantíssimo. Uma coisa é certa. Se fosse com Bolsonaro, irmão, rapaz, a sorte é que não foi com Bolsonaro. Porque se fosse com Bolsonaro, aí o bicho ia pegar, viu? Se a conta de Bolsonaro seguisse o perfil, se Bolsonaro bebesse um uísque na casa do perfil, se Bolsonaro estivesse dormindo na casa do perfil, tava no... Aí ela, mas graças a Deus, não tem Bolsonaro aqui no meio. A gente nem comentou sobre isso. Vamos continuar, que tem muita coisa do vídeo de hoje. Temos que falar da senhorita Marina Silva. Ontem, a turma do bastidor soltou uma nota, inclusive conversaram com petistas pelo menos 2 vezes ao longo do dia, é o que eles deixam aí entender. A primeira fala o seguinte: os sinais de Marina Silva. O entorno de Dilma vê com preocupação as declarações que a Marina fez no evento da CNBB e que foi publicado nas redes sociais. Mostrei no vídeo ontem, né? E eu fico de cara como a imprensa está abafando. Inclusive, no dia de ontem, levantaram diversos assuntos diferentes para criar uma cortina de fumaça para essa questão da briga da Petrobras e esse desgaste interno. Gente, vocês já imaginaram se fosse o governo Bolsonaro? O que a imprensa está falando? Crise ministerial. Um ministro metendo o dedo na cara do presidente da República. Tu já imaginou? Por muito menos era aquele caos, né? Aí Bolsonaro vai demitir o Paulo Guedes. Aí Bolsonaro vai demitir... Era aquela confusão. Todo mundo, ó. Silêncio. Não fala. Que é pra não desgastar o Lula. A declaração ocorreu no mesmo dia que o Dilma, lá no Japão, disse que trataria na volta da questão entre o IBAMA e a Petrobras pela exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Segundo fontes do governo, disseram para o bastidor, a tendência é que nessa disputa a Marina perca. Será? Será mesmo que o Dilma vai peitar o Biden, os europeus e toda essa agenda ambientalista? Eu não sei, viu? Não tô com muita fé, não. Ao publicizar suas declarações em meio à disputa entre o IBAMA e a Petrobras, Marina se pinta para a briga, avaliam os auxiliares do Lula. É uma das preocupações do Dilma, que já viveu a história antes, que foi o caso lá de Belo Monte, em 2008. Em 2008, ele
reclamou do que classificou como espetacularização a forma como a Marina anunciou sua saída do governo. Em vez de conversar com Lula, ela avisou a imprensa e lhe enviou um comunicado. Basicamente o Sérgio Moro, né? A Marina quer ser o Sérgio Moro do Lula. Lula estava na recepção, o chanceler austríaco, da época tratando justamente da pauta ambiental, enquanto os rumores da demissão circulavam por Brasília. José Múcio, então ministro das Relações Institucionais, hoje na Defesa, tentava falar com a ministra, que não atendia. Com ares dramáticos, o dia encerrou com a saída de Marina do governo. À época, Lula considerou deslealdade. Aí ontem, né, a turma tá vendo aí, né, os passadores de pano. Olha o carrinho do briefing passando. Aí eu fiz essa postagem, ó. Você vê. É possível combinar desenvolvimento com proteção ambiental, diz o Padilha. Aí vem um Vila, que precisa defender o PT para manter o emprego. É possível combinar progresso e proteção ambiental. Eita, passadinha de pano bonita. Ai, quem não te conhece que te compre, Vila. Vai voltando. Temos uma crise acontecendo. Sem aumentar, sem, sabe, alardear a palavra correta. Tem uma crise no governo. Uma crise de, sei lá, ministerial, falando assim, porque uma ministra pode vir a cair. Já está se discutindo até o nome. E você vê, o presidente do IBAMA é convocado pela Casa Civil para explicar a licença negada à Petrobras. O Rui Costa chamou ele, chamou a turma da Marina, a própria Marina, chamou o Alessandro Silveira, e tem que resolver. Como é que vai fazer? Reunião com o Rui Costa visa arbitrar a disputa entre a Marina e o Alexandre Silveira sobre autorização para a exploração de petróleo na foz do Amazonas. E aí, o que tu acha? A turma falou que a Marina vai perder essa briga, né? Tu acha que o Rui Costa conseguiu dobrar a Marina? Não cabe composição política em decisões técnicas, diz o presidente do IBAMA sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. O careca cabeludo foi pra imprensa, meteu o dedo na cara do governo. O careca cabeludo tá demais. Rodrigo Agostinho ainda afirmou que o IBAMA entende as questões econômicas e sociais presentes, mas que é obrigado por lei a se debruçar sobre os aspectos ambientais. Tá vendo aí, né, gente? A pobreza e o sofrimento da população é até entendível, mas temos que olhar o lado ambiental. Ah, mas o povo tá passando fome, tá na linha da extrema pobreza. O meu papel é olhar o aspecto ambiental. Também disse que o IBAMA não se sentiu pressionado em momento nenhum. O governo tem um compromisso muito sério com a sustentabilidade e dobrou a meta. E ainda falou que o Lula tem compromisso. E aí? A Petrobras, vai ou não vai? Qual será a posição do Dilma? Eu acho que o IBAMA vai vencer. Eu acho que o Dilma vai acatar porque ele não quer desagradar o Biden, o Príncipe Charles, a Noruega, que doa aí 3 bilhões pro Fundo da Amazônia, os alemães. O Dilma tá fechado com o Biden. Eu vou ficar muito surpreso. E surpreso de forma positiva. Abrindo um pequeno parênteses, antes de falarmos um pouco mais sobre a senhorita Marina Silva e o que ela aprontou ainda no dia de ontem, saiu uma nota sobre o caso na agência pública, e a manchete é o seguinte: licença não pode ser no grito. Quem diz isso é a ex-presidente do IBAMA sobre petróleo no Amazonas. Essa nota passou na minha timeline, não sei quem me enviou, mas essa é a opinião de Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Ongueira. Grava o nome dessa ONG, Observatório do Clima. E ela também é ex-presidente do IBAMA. Ela foi responsável por vetar em 2018 o outro pedido de licenciamento de atividades de perfuração na região. Ela, pra frente, ela fala, né, que não cabe a nenhuma outra autoridade, a não ser o presidente do IBAMA, decidir sobre essa licença. Tá vendo aí, né? É o zongueiro que manda. E o brasileiro tem que acatar. No site da agência pública, quando você vai dar uma olhada, né, os principais financiadores, olha quem tá ali. Fundação Ford, a Oak Foundation, e a mais conhecida de vocês, a Open Society, né? Muito importante aí, a do Soros. Você vê o que é que tá em campo. O que é que tá sendo discutido. Quem são as pessoas que estão tomando lado e quais são esses lados. Mas eu mandei vocês memorizarem, né, o nome Observatório do Clima. Tem um perfil de esquerda que eu gosto mesmo de acompanhar. Essa senhorita, Gringa Brasília. E me bloqueou se eu nunca ter falado com ela.
Sendo que eu tô sempre aqui em vídeo trazendo uma coisa ou outra. Eu acho interessante quando eu vejo a esquerda desmascarando a esquerda. Essa daqui foi uma que já entendeu que o Lula sentou no colo do Biden. Essa aqui realmente entendeu. E aí vejam só. Ela colocou ali uma imagem, eu vou mostrar pra vocês, né? Vou dar um zoom. Onde ela colocou um print que eu até trouxe em vídeo do Observatório do Clima indo pra cima do Aldo Rebelo. E ela fala assim: quem financiou o Aldo Rebelo? Não faço a menor ideia. Mas agora, sei quem está por trás da ONG Observatório do Clima. É a USAID, principal agência de governo dos Estados Unidos. Impressionante o que a gente descobre quando faz uma pesquisa, não é? Eu falei, rapaz, será, velho? Será que isso tem algum lastro? Será que isso não é fake news dessa menina? Vamos dar uma olhada, né? Aqui a imagem, só um pequeno zoom. Aí eu dividi a imagem aqui em um pedaço e em outro, né? Vamos olhar o pedaço aqui da esquerda. Tá ali o tweet, né? O Observatório do Clima, perguntando, bom dia. Alguém já descobriu quem financiou o Aldo Rebelo? E o Aldo Rebelo falava, a CPI das ONGs vai descobrir. Ela vai ser instalada já já. Em Brasília, colocava depois ali aquelas imagens falando o seguinte, ó. A ideia de formar uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas surgiu em 2001. 2001 veio a ideia da maldade. Em Salinópolis, no litoral do Pará, durante um jantar. Era o intervalo de uma reunião anual da USAID, Agência de Cooperação do Governo Americano, e 4 ambientalistas que participavam do encontro. E esse aqui é o site oficial dos zongueiros. Os zongueiros estão afirmando isso em 2001, no evento, né? Com a Agência de Cooperação do Governo Americano. Sensacional! Tá ali, ó. Equipe do Observatório do Clima com Rachel Biderman, primeira secretária executiva à frente. Bacana. Aí a Gringa Brasília, ela achou esse documento aqui e ela deixou o link disponível. Acho interessante as pessoas que botam link às fontes. Você vê aqui, ó, pdf.usaid.gov/pdf, doc e tudo mais. Gente, é um documento oficial da USAID que fala sobre o programa ambiental envolvendo questão de monitoramento, né? Que aconteceu em 16 de dezembro de 2002. Quando você vai lá na página 9, eu abri para dar uma olhada, até botou aqui também, página 9, ela traduziu esse parágrafo. Olha o que diz. O Observatório do Clima foi criado em 2002. A ideia dessa rede de 26 ONGs brasileiras criadas para monitorar projetos do clima no Brasil nasceu na reunião da USAID sobre o meio ambiente em 2001 em Salinópolis. O IPAM foi o órgão que agregou esse grupo de trabalho junto a outros parceiros da USAID. Outros parceiros, né? De um agente de cooperação do governo americano. O Observatório do Clima será responsável por estabelecer critérios e avaliar quais projetos devem receber créditos de carbono. Isso em 2001. Desculpa, 2002. Créditos de carbono. Irá atuar como uma entidade independente. Como é independente. E oferecer apoio técnico às agências governamentais, tipo IBAMA, em assuntos de meio ambiente e negociações do clima. Ai, Jesus, viu? É demais. Tá de brincadeira. Ele ainda colocou um site ali, na verdade um print aqui do site, que fala sobre a justificativa do orçamento para agora, no ano de 2024, da USAID, que fala assim, ó, a agência é a principal agência do governo americano que opera no exterior e que tem como objetivo avançar os interesses de Washington em todo o globo. Isso aqui, na verdade, é a fala do Gringa Brasília. Aí tem aqui, né? Deixa eu ver se ela bota. Aqui, ó. O orçamento para 2024 será de 63,1 bilhão de dólares. Com certeza, uma boa parcela dessa força será utilizada para avançar a pauta Clima Amazônia que os americanos estão implementando a todo vapor por aqui no Brasil. No site, na verdade, eles falam o seguinte, né? Que são 63,1 bilhões de dólares para ajuda estrangeira e engajamento diplomático. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas me parece algo muito ruim. E aqui, ó, a gente fala assim, né? Governo americano, mas tô falando do Partido Democrata. Principalmente o Partido Democrata no fim, né? A turma do Biden.
E a gente não consegue explorar a região que tem país europeu surfando do lado. É um absurdo, gente. É um absurdo. Antes de voltar pra Marina, só pra botar aqui também no destaque, porque esse cara é sensacional. Leonardo DiCaprio, como ator, adoro esse cara. Como ambientalista, do mal. Estava lá, ó, com a Guajajara e com a Célia Chacriaba, que é congressista, não deputada federal, se eu não me engano. Mas beleza. Voltando aqui, o careca cabeludo. O careca cabeludo que manda no Ibama, né, o brother da Marina. Quando você vai ver as prioridades do cidadão, ele foi eleito, né, deputado. Tenho quase certeza que ele foi eleito deputado. Acho que ele foi eleito ou era só candidato. Não há dúvida agora se ele foi eleito ou não, mas era candidato. Enfim. Olha os interesses do cara. Tema: mudanças climáticas. Ele tem interesse na PEC 37/2021, que insere a questão climática no texto constitucional como um direito fundamental. E vocês sabem que você não pode atentar contra o direito fundamental de ninguém. Então, a partir do momento que o clima, né, a questão climática é um direito fundamental, imagina a quantidade de coisas que podem vir a ser barradas, porque todo mundo merece ter um clima muito bacana. PL 3961. Decreta o estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no Brasil até 2050 e prevê a criação de políticas para a transição sustentável. E o careca cabeludo ainda tem interesse no PL 6539, que altera a lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança Climática, para atualizá-la ao contexto do Acordo de Paris e aos novos desafios relativos à mudança climática. Então a turma aí está empenhada em avançar com a agenda. Aí voltando, né? Teve a reunião, teve com o Rui Costa, colocou o cara cabeludo atrás dela e ó, decisão técnica em um governo democrático e republicano é cumprida. ET Bilu falou, ó, é assim, acabou. E aí, Dilma? Vai defender o Brasil ou vai aceitar, né, a agenda do Biden? É inacreditável. Aí você vê o PT sem Marina, né, o plano. A crise, essa é a palavra correta, crise, que a imprensa tá abafando, a Globo não comenta. Da Marina, com seu colega Alexandre Silveira, com a Petrobras, com o Randolfo Rodrigues, eu adiciono com o Alcolumbre e até o Rodrigo Pacheco. Até o Pacheco já está incomodado com essa situação. Ele saiu em defesa da questão que falou que dá para explorar. Fez o PT sonhar em ocupar a pasta. O PT também, com esse apetite insaciável, vai dar errado. Desde o ano passado, o PT queria que a ex-ministra Isabela Teixeira no posto na Marina. Como a crise arrefeceu, os planos foram arquivados. Enquanto Lula organizava seu ministério, a Gleisi Hoffmann tentava emplacar a Teixeira no meio ambiente e defendia que Marina ocupasse outra função, menos executiva. E eu acho que a Gleisi estava certa, porque a Marina, com poder nas mãos, deu a rasteira no Lula. Isabela Teixeira está no conselho de administração do BNDES, comentamos sobre isso, está com um mandato tampão, etc, tudo mais. Petistas ouvidos pelo bastidor acreditam que Isabela Teixeira é respeitada entre ambientalistas e consegue se equilibrar entre a vontade do governo de promover o desenvolvimento social e econômico e a preservação ambiental. Isabela Teixeira tinha um cargo na ONU, não sei se ainda continua. A articulação não levava em conta o fato de Marina ser um símbolo internacional da luta pelo meio ambiente e da retomada da política ambiental após a destruição promovida por Bolsonaro. Por enquanto, diz um auxiliar de Lula ao bastidor, o presidente não quer ouvir falar em mudança. Por enquanto. Vamos ver até quando. Na verdade mesmo, o Lula não quer ouvir falar em mudança. O Lula tá concordando com a Marina, né? É o problema que tá claro aí aos meus olhos. Aí, o André Trigueiro na Globo News, esse foi defender, né? Defendeu que tá certo mesmo, que não tem que explorar, etc, tudo mais. Falou dos problemas aí que pode ter de um vazamento. Quero mostrar pra vocês só os últimos 10 segundos desse áudio, que é inacreditável. Olha isso aqui, ó. Tá ganhando muito dinheiro, explorando em cima, pertinho dessa bacia sedimentar, tá ganhando muito dinheiro, explorando petróleo e gás. Gente, a gente não vai se medir aqui pela régua que a Guiana faz licenciamento de petróleo e gás. E daí se o outro tá ganhando dinheiro? Não iremos utilizar a mesma régua. Pô, mas a Guiana cresceu 48% no ano.
Não vamos nos basear na mesma regra. Você vê, quem assistiu o vídeo de anteontem, se eu não estou enganado, eu trouxe aquele texto que perguntava se o Oriente era ESG. E ele falava, a gente vai fazer aqui as nossas regras. Vem fazer as nossas regras. E o mercado financeiro falou, não é que se você é um investidor, que você pensa em ganhar dinheiro, você não pode desprezar a tua melhor, mesmo que eles não sigam os critérios ESG. Mas no Brasil, do Lula, da Marina, da Globo News, você que se exploda, né? E aí ele falava, né, do problema, meu Deus, o plano aí de limpeza, de contenção, disse isso, aquilo, outro, se acontecer um vazamento de óleo. E aí você vê que a Globo News, o André Trigueiro, né, talvez esteja faltando com a verdade. Que a Nanda Crespo fala assim, ó, André, a Petrobras e todas as petroleiras, elas contratam outras empresas para fazer o serviço de recolhimento do óleo no mar em caso de vazamento. São embarcações próprias para isso, chamadas de OSRV, Oil Spill Recovery Vessel. Abraços. Mas a turma não tá nem aí, gente. E para você ter uma ideia assim de um pouco, né, de quantia em dinheiro, eu fiz questão de esse post porque é o PCO, partido que passa pano para o Lula. O Rui Costa Pimenta, ele passa pano para o Lula. Ele fica o tempo todo falando que o Lula está sendo traído pelos seus ministros, que servem ao Soros, que servem ao Biden, mas o Lula não traiu a esquerda. Balela! Aí tá ali, ó. O Ministério de Minas e Energia avalia que a área que o IBAMA e Marina vetaram a exploração poderia acumular só de investimento 56 bilhões de dólares. Além do desenvolvimento da exploração dessa nova área, que geraria uma arrecadação de 200 bilhões. Mas o L, Rui Costa. Os bosses exploratórios, né, foram licitados em 2013, durante o governo da Dilma, mas nenhum poço foi perfurado na área desde o golpe de Estado. Esse é mais um ataque à economia nacional e à possibilidade do Brasil se desenvolver de forma independente. Isso aí eu até concordo. Infelizmente, né? Mas vocês fizeram campanha pro Lula, né? Então faz o L aí, não reclama. E vejam isso. Não vai dar pra gente comentar sobre o Congresso, porque eu quero comentar algumas coisas juntos e dar uma certa explicação. Gostei de ver o Lira e o Pacheco se reaproximando. Mas olha o que passa na cabeça do governo Dilma. O Tesouro pode separar áreas ambiental e social em novos títulos, diz o Seron, Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional. O governo federal se prepara para lançar títulos públicos vinculados à melhoria tanto de indicadores ambientais quanto sociais, orientados pela famosa sigla ESG. Basicamente vai emitir título de dívida ESG, né? Você vai ter que cumprir regras, colocar assim, basicamente o Brasil de quatro para obrigar que abracemos a agenda ambiental. Porque você tem que cumprir, né? Os títulos que você está emitindo. Não é só pagar, tem que cumprir com algumas coisas, com um compliancezinho. Esse é o molde do novo tipo de investimento que deve chegar ao mercado no segundo semestre deste ano. Não é mais time, já está aqui, ó, desenhado. O Rogério Serão afirma que futuras emissões podem focar em letras específicas da sigla ESG. A primeira emissão deve ser em conjunto, sendo esse o tipo mais tradicional no mercado. Embora depois possamos fazer uma emissão apenas voltada a ações ambientais ou ações sociais, pode ser separado. Aí eu fui atrás. Não, ainda tem mais. O Dilma instituiu o Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas na última semana. O comitê visa a formulação de um arcabouço de emissão dos títulos públicos temáticos, além do acompanhamento de sua efetividade, ou seja, ter o controle para realmente ver se está seguindo a agenda verde. Para tanto, o grupo presidido pelo Tesouro conta com representantes de 10 ministérios. O governo vai usar indicadores para prestar contas aos investidores a respeito do cumprimento dessa agenda, por isso envolve os ministérios. E já uma minuta que trata da emissão preparada para ser discutida com essas pastas. Conta o Seron, enfatizando que o processo deve caminhar rapidamente. Abre aspas de novo. Essa missão é muito simbólica, porque representa talvez o passo mais concreto do retorno do Brasil à pauta ambiental perante o mundo, nos posicionando entre os países que de fato estão tomando ações concretas em relação ao tema. E o que eu digo para vocês, se tratando de Rússia, se tratando lá do Oriente, se tratando do Foro de São Paulo, até agora o Lula está apenas no gogó, está apenas na retórica.
Quando se diz respeito a ações concretas, Petrobras negando, títulos ESG, nomeações ligadas a ungueiros. Saiam da retórica. Olha o que o Lula está fazendo. Olha o que o Lula está propondo. Olha o que o AP, o cara que está tocando a reforma tributária, está falando, né? Regulação do mercado de carbono, imposto do pecado. Aí foi atrás de mais informação sobre isso daqui. Eu não tinha visto. Governo sanciona a lei para emissão de títulos públicos voltados às práticas ESG. Os títulos sustentáveis serão emitidos pelo governo brasileiro no mercado internacional. O comitê terá de elaborar o arcabouço para as emissões dos países, documento que apresentará aos investidores as credenciais de sustentabilidade do emissor do papel, ou seja, o compromisso de que as ações orçamentárias que servirão de lastro para o novo título serão de fato concretizadas. Por exemplo, se o Tesouro captar $1 bilhão, a União terá que mostrar aos investidores que tem ações orçamentárias conduzidas pelo governo que vão utilizar esse valor ou mais. Vai ter uma prestação de contas ao longo do tempo até a amortização completa da emissão. Então ainda tem aquela coisa, né? Toda aquela fiscalização da cadeia de produção para mostrar o que está sendo feito. Muita transparência, que é a palavrinha, inclusive, que está na boca do Klaus Schwab. Enquanto as pessoas estão preocupadas com suas privacidades, a turminha do bem está falando em transparência, daquele jeito, né? Eles saberem tudo que você gasta e tudo mais. E para você ter o sistema perfeito de transparência, só para dar um exemplo, deixar vocês meio maluco, tem que acabar com o dinheiro físico, inclusive. Só para vocês entenderem o que é transparência no final do dia. Porque se todas as compras forem feitas, né, por cartão de crédito ou, né, por transferências eletrônicas, você consegue rastrear tudo. Dinheiro em espécie não. Então, dinheiro tem menos transparência do que transações bancárias. Só pra você sentir o drama do que é transparência. 1h01. Eu quero só um pedaço aqui. Só um pedaço. Porque você tá meio triste agora. Eu quero te deixar um pouco feliz e triste. Ao mesmo tempo. O Congresso tá discutindo algumas coisas. A MP de reestruturação dos ministérios. A turma quer dar uma fatiada. Quer passar o facão, a turma do Centrão. Quer pegar a demarcação de terra, tirar do povo indígena e jogar na justiça. Pegar a Agência Nacional de Água e Saneamento, tirar do meio ambiente, jogar na integração e desenvolvimento regional. O COAF, tirar da mão da Haddad, jogar de volta para o Banco Central. Tirar o PPI do Rui Costa, jogar no planejamento. E pegar a política de preços agrícolas, tirar do MDA, né, muito ligado ao MST, e devolver para a agricultura. E nesse meio tempo tem outras coisas também que devem ser tiradas do Ministério do Meio Ambiente. E a Marina Silva surtou. A Marina falou o seguinte, ó. Querem o governo Bolsonaro no governo Lula. Para Marina Silva, a tentativa de alteração da espada dos ministérios empreendida no Congresso pretende reinstalar a política ambiental do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Querem mudar a medida provisória na esplanada para implementar o governo Bolsonaro no governo Lula. Marina diz ainda que as mudanças podem colocar em xeque a tentativa de chegar a um acordo, né, a um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Uma vez que os europeus vêm fazendo exigências rígidas acerca da pauta ambiental. Pelo amor de Deus. Vocês estão vendo, gente? Que volta o governo Bolsonaro. Para as exigências serem cumpridas, tem que ser feita pela Marina, que está dando atropelo na Petrobras do Dilma. Imagine. Era só ter apertado o 22 nas urnas. Para a ministra, as alterações podem também levar a problemas relacionados lá com os comunas, focados em parcerias na área ambiental do agronegócio. Não, esquece daí também. Bora ver. Marina afirmou que as alterações se consolidadas vão contra o trabalho dela e do Fávaro, que vem tentando reposicionar o Brasil junto aos investidores. Sabe por quê? Sabe o que o Fávaro estão fazendo? Estamos fazendo um plano safra de baixo carbono. O governo Bolsonaro é o oposto disso daqui. O oposto disso daqui foi o governo Bolsonaro. O oposto. Então, se você acha que o oposto disso daqui era bom, era só ter apertado o 22, como a maioria de vocês apertaram. A turma do 13 votou para isso aqui acontecer. As outras confusões que envolvem o Congresso, a gente comenta amanhã. Que consta vai ter mais coisa. Teve a votação do arcabouço fiscal no dia de ontem. Tem alguns editoriais interessantes, algumas críticas da parte da imprensa, quero mostrar para vocês. Mas por hora, nós ficamos por aqui. Eu quero ver para onde vai esse caso desse juiz. E como eu sempre para vocês, eu amo meu trabalho, pode estar no meu canal.
Tem um botão de valeu, tem um pin na descrição. Tem um Atlas Brasileiro, kimpan.com.br. Eu fico de cara, quando eu vou no Pânico, né, nas últimas vezes, eu tenho normalmente a cada 2 semanas. O Emílio, ele faz uma propaganda melhor que eu e mais intensa que eu, e mostra o site, como assinar, e como é bacana, etc. Tudo mais. Tenho que aprender com o Emílio a fazer propaganda, né? Mas, como ainda não aprendi, só falo pra vocês. Tá tudo isso registrado, tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu até a gente chegar aqui, toda essa história de regulamentação de mercado de carbono, agenda internacional, as confusões no Congresso, mostrando o Lula o tempo todo em busca aí de uma base, sem conseguir bater, tendo derrota, o que a direita fez, deixou de fazer, o que aconteceu com o Bolsonaro, o que não aconteceu, tudo lá bonitinho com as notícias, sabe, com explicação e tudo interativo, clicar se tem certo na íntegra. Mas é isso. Compartilha esse vídeo, não vai cair o teu dedo. Eu espero poder estar aqui amanhã. A gente sabe como o mundo tá. E também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!